quanto é importante essa canção aqui para mim, cara. Abraça com teus braços de amor. Cara, isso é só uma simplicidade. Eu fiquei muito nervoso pelo tanto que essa canção representa para mim. E eu queria que legal, Lincoln. Eu queria começar assim. Eu sei que essa canção, se eu falar assim para você... Primeiro, obrigado, David, pelo teu carinho de estar aqui comigo. Você é sempre gentil, generoso, super amoroso comigo. São alguns anos que a gente já fez algumas entrevistas. Eu sempre lembro com muito carinho da sua pessoa. E para mim fica esse símbolo e essa autenticação de amor você para comigo. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Estamos juntos, amigão. Estamos juntos. Uma alegria muito grande. Já tem um tempinho, né, que a gente não conversa. Já tem um tempinho. É verdade. E as coisas mudaram tanto com esse negócio de digital que, caramba, eu fico tentando acompanhar as coisas e não consigo. Rapaz, então somos dois. É muita modernidade. É muita modernidade, é. Mas, assim, essa canção representa muito para mim, David, assim. E eu sei que se eu falar dela, você vai falar assim, primeira lembrança, aí você vai falar da tua filha. Mas aí eu queria uma segunda lembrança. Você tem alguma segunda lembrança dessa canção? O que é mais marcante nessa para ti, num segundo momento? Acho que o primeiro, eu já vi você falando sobre isso, o primeiro momento é a vinda da sua filhota, né? Mas uma segunda impressão sobre essa canção? Olha, a segunda impressão, a primeira foi realmente, né, o nascimento da minha filha. A segunda foi a forma que, né, Deus pegou aquilo ali, toda aquela experiência da vinda, da chegada dela e mexeu comigo, mexeu com a minha mente, meu coração, minha casa, com o ambiente onde eu estava. Não esperava aquilo de maneira alguma. Então, assim, né, eu não esperava voltar para casa e compor uma canção. Não era algo que estava no meu coração. Minha filha tinha nascido, eu estava feliz demais e de repente eu chego no meu escritório, estou ali muito alegre, já tinha comunicado o nascimento dela para os outros dois filhos, né, os mais velhos, e aí vem para o meu escritório e a Bíblia na minha frente, violão no meu colo e, cara, o Senhor encheu o lugar onde eu estava, né, a presença dele foi real demais, me levou a trechos diferentes na palavra de Deus e daí essa canção nasceu, surgiu. Então a segunda impressão que eu tenho dela muito forte é esse impacto que veio em função do nascimento da minha filha, né? Como Deus virou para mim e falou assim, peraí, filho, deixa eu pegar as duas situações aqui e te revelar. A composição, me corrige se eu estou equivocado, a composição para ti, a minha visão, pode ser que seja diferente, mas a composição para ti não é algo muito comum. Eu sempre me lembro de você com versões. Eu sempre me lembro de você no impacto de ministrar canções, as suas versões, a sua maneira de ministrar canções é até muito representativa. Por exemplo, canções às vezes que não são muito, não sei, eu tenho medo de ofender alguém, mas são canções às vezes que são devagar, mas quando ministradas por você, elas tomam uma relevância muito fruto daquilo que desenvolveu em você, o Senhor desenvolveu em você ministerialmente em ministrar e versionar canções. Então tem um impacto também da composição, né? Sem sombra de dúvida, igual você falou, eu concordo 100% contigo, não sou muito dado a compor canções, né? Não me vejo muito como compositor, embora tenha feito várias canções aí ao longo da minha vida, mas isso nunca foi o meu forte, nunca foi o meu foco, né? Como tem pessoas que, né, poxa, são incríveis, o Anderson Freire, meu pai, que é isso? É uma mina de ouro. Ele troca e faz canção, né? o homem acorda escrevendo, o homem toma banho e está escrevendo na parede, eu não sei, é impressionante. Conversa. Um dia, uma entrevista comigo, ele conversando, contando uma história, aí ele já colocou uma melodia numa história que ele estava contando da infância. Não, ele é fantástico, fantástico. Eu acho ele, assim, realmente um fenômeno nessa área, né? Nunca foi minha, eu sempre... Eu tenho esse lado também, né? Mas o meu foco sempre foi... Pô, cara, aquilo que Deus estiver usando é o que eu quero, é o que eu quero usar, entendeu? Ele está soprando nessa canção aqui, é minha, ótimo, não é minha, não tem problema. Até aconteceu um caso interessante, a gente estava conversando sobre isso, a gente estava voltando da igreja outro dia, domingo agora, né? Eu e a minha esposa, estávamos voltando da igreja,
aqui somos da Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares. Uhum. A gente estava voltando para casa e um dos pastores lá agora foi do Koinonia, o Silvério Pérez. Você lembra dele? Sei. Goiânia. É isso mesmo. Ele tá em Belo Horizonte já tem. Isso, está em Belo Horizonte já tem alguns anos já, inclusive é lá da igreja lá. E a gente, a esposa dele, o pastor me chamou para cantar uma canção, eu cantei Abraça-me, né? Não estava com a minha equipe, era o ministério da igreja. Aí quando eu voltei para sentar, a esposa dele me tocou no ombro, assim, né? Assim, respeitando as distâncias e tudo mais. David, antes de você subir, eu ia te pedir para cantar essa canção, mas não deu para eu falar contigo, mas o Senhor me abençoou. E contou um testemunho lindo para mim, foi muito legal. Aí se apresentou, até então eu não sabia quem era. O Silvério Pérez eu conheço há anos, ela não sabia. Eu sou esposa do Silvério Pérez e tal. Aí eu lembrei de uma situação até muito engraçada. Teve uns eventos grandes que aconteceram aqui em BH, muito tempo atrás, chamados... esqueci o nome, mas eventos grandes, enfim. Bem na época que a gente estava assim, né, começando a descontar, e o Danduque, no caso, né, eu estava com ele, então, Feira Blazing, não sei se você chegou... você lembra disso aí? Aqui em Belo Horizonte foi grande, os eventos foram muito grandes, dava sempre assim, milhares de pessoas. E aí a gente foi convidado para um deles, né? E a gente foi naquela maior inocência, cara, não tinha maldade nenhuma, não tinha, sabe? A gente quer adorar a Deus. E a canção do momento naquela época era aquela: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Mano, eu peguei essa canção e fui embora com ela. O Danduque, né, falou assim: David, olha, pega, assim, adora a Deus, depois eu vou trazer uma palavra. Eu falei, tá bom. Aí eu cantei algumas canções de celebração, entrei nessa aí, em espírito e em verdade, meu irmão. Os céus abriram, a glória de Deus desceu. Foi lindo o que Deus fez. Eu fiquei nessa canção uns 30 minutos. Usei, explorei, abusei da canção e assim, os céus abriram, a glória de Deus se manifestou. O Danduque pegou o microfone, enquanto eu cantava, ele ministrava. Foi uma loucura, foi bênção. Aí no final, né, tinha outras pessoas para ministrar, cantar depois da gente e tal. A gente não era muito acostumado com isso, né? Mas, enfim, aí eu estava descendo do palco, encontrei com quem? Com o Silvério Pérez. Eles iam ministrar depois da gente. Aí ele virou para mim, me deu um abraço, falou, cara, que bênção e tal, mas você tinha que ter usado a minha música? Tipo assim... Você não tinha uma sua, não? Não tinha. Não foi com maldade, não foi com maldade nem nada, não. A gente brinca a respeito disso hoje, sabe? Mas naquela época, cara, Deus está usando, é isso que eu quero cantar, entendeu? Não, e tem você não deve conhecer esse termo é um termo assim, secular, usado nos bailes, assim, né? Quando um cara toca depois do outro, aí ele fala assim pro cara, pô, você sacudiu a roseira e deixou uma rosa para mim. Tipo assim, além de você pegar a cara, sacudiu a roseira e não deixou nenhuma rosa para ele, entendeu? É isso aí. Eu nem sei o que eles fizeram depois, porque o Danduque quis ir embora, eu fui embora com ele, eu era intérprete, né? Então... o cara ele tem que mudar o trajeto, cara, porque aquele trajeto já foi explorado, assim, foi transbordante, sacou? Igual eu falei, eu cantei a música uns 30 minutos, não foi 10, não foi 3 nem 7, foi uns 30. Ou seja, realmente não tinha como ele usar. Mas naquela época, sabe, era muito inocente, o que a gente queria era a glória de Deus, a presença de Deus, e a gente, né, era apenas os sacerdotes que carregavam sobre os ombros a manifestação da glória de Deus, era a única coisa que faltava isso. Mas eu vejo, David, assim, quando você postou hoje a nossa live, você botou Ousado Amor na trilha. E aí eu ouvi Ousado Amor e eu conheço as outras versões. Cara, tem uma assinatura tua nesse sentido. Tem uma assinatura tua de entender. Não é uma questão de arranjo, não é uma questão musical. É uma ambiência na sua forma de executar que é muito diferenciada. Inclusive, quando você escolhe as canções. As suas escolhas, elas são muito acertadas a esse modelo do qual você foi educado na educação. Isso é muito interessante. Entendeu? Eu observo. E ouvindo Ousado Amor, caramba, bicho, como é que na voz do David, na meditação do David, essa canção ela toma uma força.
e vendo você também ministrar, eu percebo sempre isso, que você tem uma maneira de ministrar que tem uma assinatura. E aí você mencionou no casal, no Dan Duque e na Martin Duque, né? É um casal muito importante na sua trajetória e de tudo que a gente viveu de adoração no Brasil. Eu gosto sempre de mencionar isso, porque tem muita gente que não conhece essas histórias, né? Então, às vezes acha que as histórias acontecem, que cai de paraquedas, mas o negócio tem um legado por trás, tem um arcabouço, tem uma vida dedicada, né? O que você lembra do papel do Dan Duque, Martin Duque, na tua formação, assim que você fala, Lincoln? Isso e isso são coisas que eu nunca mais me esqueci e elas são imprescindíveis na minha maneira de ministrar e conduzir meu ministério, assim, musicalmente ou no entendimento da palavra. O que você traz deles, assim, como, ó, eu não sabia disso. A partir do momento que eu fui discipular deles e fui convivendo com eles, eu aprendi isso, isso ou isso, e isso nunca mais eu deixo de fora quando eu vou ministrar. Olha, uma coisa assim que me impactou muito, Lincoln, foi o fato deles serem as mesmas pessoas em casa que eram no altar, ou no altar que eram em casa. Isso me impactou muito. Porque né, hoje eu sou assim, eu tenho 30 anos de ministério, já viajei muito pelo Brasil afora, já vi muita coisa, já conheci muita gente, já ouvi muito pregador que destrói, cara, destrói com o microfone quando está no altar e quando desce do altar você fica... Uai, entendeu? Uai. Aqui em Minas a gente fala, uai, é isso mesmo, papai? Não estou aqui para desfazer de ninguém, mas uma coisa eu aprendi. Usado não é sinônimo de aprovado. Isso eu aprendi. Sabe? Usado não é sinônimo de aprovado. Olha, a grande maioria das pessoas que eu conheci são pessoas incríveis, fantásticas, mas infelizmente tem algumas que assim deixaram a gente, uau, é isso mesmo, e depois de destruir com o microfone, entendeu? Então, assim, uma coisa que me marcou no que diz respeito à vida do Dan e da Marty foi isso, aquilo que eles pregavam no altar era o que eles viviam em casa e vice-versa. O que eles viviam em casa era o que era refletido no altar. Então isso aí me marcou. Eu lembro de vezes, quando a primeira vez que eu viajei com eles, estava conhecendo eles, nós fomos fazer um período em Cuiabá, no Mato Grosso, 3, 4 dias, não sei, de ministração. Foi a primeira vez que eu ia ministrar com eles. Aprove ao Senhor essa oportunidade. Ele tinha um intérprete, ele já vinha do Brasil há muito tempo, mas tinha um intérprete que tinha separado da esposa, e aí justamente naquele final de semana em que nós estávamos com grupos diferentes em Brasília, eu estava com um grupo de taiwaneses e eles estavam lá com o seu intérprete. Justamente naquela semana, o intérprete estava voltando com a esposa, né, então não poderia prosseguir com eles para Cuiabá, e a igreja onde eles ministrariam em Cuiabá era de, assim, amicíssimos meus, né, da época que eu era pequenininho, iam na casa do meu pai, enfim, muita história. Fizeram contato comigo, David, se você faria isso por nós, iria com esse casal para lá? Eu falei, vou, claro, não tem problema nenhum. Tenho 20 anos de idade, tinha aberto mão dos meus sonhos de ser piloto de avião, tinha passado um ano em Taiwan. Falei, vou, aonde Deus me enviar, eu vou. Aí eu fiquei esse período com eles e eu fiquei impactado, Lincoln. Olha, foi assim, sabe, não sabia muita coisa. Para mim, eu iria apenas interpretar o inglês para o português. Aquilo que ele pregasse, eu falaria em português. Mas a vida deles, naquele inteirinho, entre os cultos, a vida deles me impactou. Era a Bíblia, sabe? Não era obrigação ler a Bíblia, era paixão. Entendi. Sabe, não, eu já li a Bíblia 10 vezes, mas lendo de novo eu vou descobrir algo novo. Eu vou descobrir, eu vou ter uma nova revelação de Jesus. E aí outra hora eu passava pelo quarto dele, enquanto eu estava ali conversando com alguns amigos meus, falando sobre música, alguma outra coisa, eles estavam lá, sabe, orando em línguas estranhas, falando em línguas estranhas com a Bíblia, de um lado para outro, e não era um peso. Sabe, não era um peso, era um relacionamento, era uma coisa sincera, real, verdadeira. E aquilo ali me marcou. Com os meus 20 anos de idade, eu falei, poxa, eu acho que tem mais.
Eu acho que tem mais do que isso que eu tenho vivido. Eu acho que tem mais. Meus pais são meus maiores referenciais de tudo na minha vida, sabe? Casados há 57 anos, vivos até hoje. Papai tem 82, mamãe tem 77. São meus maiores referenciais. Mas, né, obviamente, me mostraram os caminhos de Deus, me mostraram a vida com Deus, salvação, enfim, viver pela fé. Mas esse casal me mostrou outra coisa. Ministerialmente era diferente, né? Era diferente. É diferente. Aí eles me mostraram isso, eles me mostraram que tinha mais. E que se eu tivesse fome e sede e pagasse o preço para conhecer esse Deus mais, sabe, de uma maneira mais profunda, eu me surpreenderia muito. E foi o que aconteceu. Eu fiquei com eles por 8 anos, foi uma escola. Eu sempre falo, eu não fiz faculdade, gostaria de ter feito, mas nunca fiz faculdade cristã, teológica. Eu não fiz, né, numa escola propriamente dita, mas eu fiz com eles. 8 anos com eles, eu aprendi no dia a dia, sabe, com eles, como viver, como, sabe, o relacionamento de marido e mulher, pai e filhos. Olha, foi assim, fantástico. Eles realmente marcaram a minha vida e a gente é muito grato a Deus pela vida deles. Legal. Você falou que eles já estavam há algum tempo aqui no Brasil, de vindo e tal. Há pouco tempo, eu conversando com algumas pessoas da galera de BH, desse tempo, da explosão da adoração no Brasil, e eles me falaram uma coisa que outro dia você brincou comigo há um tempo atrás, que eu usei a palavra assim, o David é o capitão desse time, ele capitaneia o movimento. E eles me confirmaram isso. Tipo assim, você é o primeiro ministro de louvor, que na época era Fogo e Glória. Os congressos do Danduque eram Fogo e Glória. Depois que o teu passou a ser Paixão, Fogo e Glória. Mas o Fogo e Glória, o primeiro capitão que eles deixaram comandar o barco foi você. O que você sente saudade desse tempo? Assim, porque muita coisa mudou, né? Até o teu humor. Você era um cara mais sério. Hoje você é um cara mais descontraído, mais leve. Eu me lembro as primeiras vezes que eu te vi, você era tenso. Assim, havia uma preocupação em se expor, havia uma preocupação talvez em se blindar. Você foi se tornando um cara mais tranquilo, mais leve, mais brincalhão, né? Você percebe isso? Eu creio que sim. Essa sempre foi uma tendência minha, né? Assim, meu pai é muito brincalhão, então eu sempre... só que no início era tudo muito novo e eu queria separar bem as coisas, eu queria me dar completamente a Deus, morrer para mim mesmo, morrer para o mundo, né? E com o passar do tempo eu descobri que, né, algumas coisas, né, a alegria do Senhor é minha força, eu descobri a importância da alegria na vida das pessoas. Inclusive no meu Instagram eu posto muita coisa, né? Muita coisa minha, eu posto muita coisa, mensagem, música, posto muita coisa engraçada e é impressionante como isso traz alegria para o coração das pessoas. É verdade. E é uma estratégia, não é só sabe, vou postar uma coisa engraçada. Não, de maneira alguma, é uma estratégia. Eu creio que é Deus querendo trazer um alento, é Deus querendo trazer um sopro para a vida das pessoas. Então hoje eu consigo, né, trazer um balanço, né, um equilíbrio para esse estilo, um equilíbrio para esse estilo de vida que eu tenho. Naquela época, para mim, foi muito importante se separar de mim, sair, sabe, tipo assim, vou abrir mão de mim mesmo, de tudo que eu sou, eu vou focar 100% aqui, eu quero me esvaziar. Vou me esvaziar de mim, como diz a Nívia Soares, né? E ser cheio dele, e ser um instrumento nas mãos dele. Foi inclusive uma conversa uma vez com o Marcos Witt. Ele me convidou para fazer parte de um evento lá nos Estados Unidos e convidou um ministro de cada país. Eu fui honrado, né, como irlandês abrasileirado, a representar o Brasil. Então eu fui lá e a gente teve 3 dias lá, foi tremendo, maravilhoso, fantástico. E no último dia eu lembro que ele tirou um tempo para conversar comigo, a gente já se conhecia e tal. Ele falou, cara, vamos conversar. Aí nós sentamos e ficamos conversando até de madrugada e tal, e ele abriu meus olhos para muitas coisas. Inclusive eu sou muito grato ao Marcos Witt também, pela influência que ele teve naquela época ali na minha vida, abriu meus olhos para muitas coisas, inclusive, né, a tecnologia que existe hoje. Ele falou, cara, você pode, naquela época eu era radicalmente contra,
né, a tecnologia, eu era radicalmente contra as fotografias. Eu falava, para que isso, gente? Eu, né, não sou ninguém, sou apenas mais um irmão teu, a gente está aqui em função dele e tal. Mas ele, né, falou assim, poxa, o pessoal tem um carinho, o pessoal tem um amor, eles se identificam com você. Existe uma linha muito fina, né, entre a gente sabe disso. Mas quando você ouve de um cara do quilate do Marcos Witt, talvez te dê uma tranquilidade, né? Não, com certeza. Não, ali meus olhos abriram. Eu posso dizer que ali os meus olhos abriram e eu comecei a relaxar um pouco mais, a me abrir um pouco mais, a sorrir um pouco mais, né, me divertir, ousar uma piada aqui, uma piada ali. Né? Hoje eu já uso bastante disso. As pessoas me conhecem, né, por esse lado. Mas, sem sombra de dúvida, o Marcos Witt teve uma grande influência na minha vida nessa área. Agora, David, uma vez a gente conversou sobre isso, assim, que aquela onda, ela teve um momento cíclico de passar. Parece que a gente está numa nova onda. Parece que nós estamos numa nova onda. E se aquela onda tivesse algum nome gringo, tem gente que classifica de várias formas. Eu chamo de um despertamento de adoração brasileira. É um despertamento da adoração. E dos gringos, eles falam de modern worship. E hoje a gente tem que na herança, que é o worship, só worship. Mas o worship eu sinto que ele é o filho do modern worship, né? Eu me lembro que naquela época eu ouvia muita influência e eu queria que eu olhasse para isso. Por exemplo, de Morningstar, a pegada Morningstar, Tom Porter, a Suzy, nossos Extravagância, por exemplo, eu ouvia as coisas de Morningstar e falava, cara, isso é Morningstar. Você, musicalmente, já tem uma herança inglesa, assim, que é a pegada diferente do folk e tal, que é bem marcante na tua maneira de executar e conduzir o louvor. Mas você também sofreu influência dessa galera do Modern Worship da América. E hoje, como é teu olhar sobre o que está acontecendo musicalmente com a gente? Olha, bom, eu vou tentar lembrar disso aí, só abrindo um parênteses, porque, né, você falou que muita gente não conhece a história, né, do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Duas pessoas que me marcaram também antes de eu começar a minha vida ministerial, porque eu nem imaginava que Deus me usaria nesse mundo, né? Foi o Ademar de Campos e o Asaf Borba, duas pessoas assim que eu tenho como pessoas, sabe, como pais, como referências, tenho uma amizade muito grande com eles até hoje. Agora, David, assim, eu sou o Lincoln, eu não sou ninguém, mas eu sou um bom observador. Sou um bom observador. O Ademar e o Asaf, eles são de uma escola. A tua escola é diferente. Não, sem sombra de dúvida. É diferente. Eles trazem, e com toda a autoridade eu falo isso, como um grande observador do ministério deles dois, já toquei com a Ademar, já toquei com a... E os dois, eles trazem um autoral à igreja brasileira, que nós não tínhamos. O autoral, eles vêm vestindo o autoral congregacional. São coisas importantes da igreja, assinadas por eles com perenidade. Muitos anos de trajetória. Né? Eles não foram um foguete que subiu e baixou, não. Com perenidade. Mas o que você estabelece, hoje eu estava falando com um amigo, é como que uma bandeira no meio de uma floresta, os pioneiros bandeirantes que chegam no Brasil, os caras bandeirantes botam a bandeira, né? Você chega com a bandeira do rock and roll. Na adoração, né? Do modern worship fortíssimo de adoração. É uma adoração que vem com rock. Empunhar uma guitarra, um violão de folk, sabe? Tem um pioneirismo nisso. Mas eu queria entender como foram essas referências. O que realmente te influenciou musicalmente para você falar, olha, espiritualmente é por aqui. Eu via você escolher, por exemplo, canções da Vineyard. A minha esposa até fala comigo que eu amo uma canção, Acende o Fogo em Mim, que é uma canção que eu sei, que eu já conversei com os americanos. Ela revolucionou a Vineyard nos Estados Unidos. Foi mesmo. Você faz essa escolha, é um apontamento para onde você vai musicalmente. Mas eu queria ouvir você em relação a isso. Eu sofri, sem sombra de dúvidas, influências muito grandes.
Eu gosto de brincar da seguinte maneira, eu sou rocheiro. As Rocheiro. pessoas perguntam, o que é um rocheiro? É um roqueiro firmado na rocha. Na rocha, rocheiro. Rocheiro, né? Rocheiro. Gostou? Rocheiro. Um roqueiro firmado na rocha. Porque se você falar que é roqueiro, ainda tem aquele preconceito. Não existe tanto mais, né? Mas ainda existe. Em alguns meios ainda existem. Então, eu gosto de dizer que sou rocheiro. Eu tive sim, sem sombra de dúvida. Como irlandês, né, eu sempre ouvi muito mais músicas de fora. A minha língua materna é o inglês, não tem jeito. Quando eu estou pensando, né, eu paro para pensar no que eu estou pensando, eu percebo que estou pensando em inglês. Maneiro. A minha segunda língua foi o português. Então, assim, a influência ainda é muito forte, né? Ainda vem, né, com uma força muito grande lá de fora. E, assim, na época que Deus estava, né, abrindo as portas, escancarando, me surpreendendo, lá da Inglaterra, daquela região, quem, assim, mexeu demais comigo foi o Delirious. Né? A forma deles de tocar, a guitarra, o espontâneo, a liberdade. Né? Aí, nos Estados Unidos, obviamente, influência, né, do Dan e da Marty Duke, que são americanos, né, ouviam bastante, aí eu fui aprendendo a gostar também. Morning Stars, sem sombra de dúvida. Aí, daquela turma lá, teve o Paul Baloche, né, eu gostava demais do jeito dele, aí já era violão, folk, né, aquela coisa, abre os olhos do meu coração, é dele. Né? Eu falei, puxa, isso aí eu consigo fazer. Guitarra eu toco, mas violão... Aí, ó, Daryl Evans, Paul Baloche, Kevin Prost. Kevin Prost, que era da turma ali do Morning Star, né? Louco de tudo, mas radicalmente apaixonado por Deus. Então, assim, essas foram as pessoas que Morning Star, como você já falou, que me influenciaram demais, tanto no jeito de tocar, de ministrar. Violão, né, sempre foi minha paixão, está aqui do meu lado sempre. Então, foram pessoas assim que somaram, foi uma soma de tudo. Né? Aquilo que eu amava, né, o violão, a liberdade que eles davam ao espírito, a liberdade que eles davam à expressão das canções. Morning Star, você tá louco, Morning Star era CD com 5 músicas. Sim. Né? Porque não cabia mais. Só 5 músicas. Inclusive, um dos meus CDs prediletos até hoje tem 2 músicas só. Uma de 22 minutos, e não sei, não é nem deles, é de um outro pessoal aí. Uma tem 22 minutos, a outra tem 23, entendeu? Tem a música propriamente dita e depois tem a viagem. Eu amo a viagem. Amo a viagem. Entendeu? Quando o saxofonista sola, depois a guitarra, depois cantam em línguas, depois ficam em silêncio só com o pad e te dão liberdade para você fazer aquilo que está no teu coração. Cara, eu amo isso aí, meu irmão, sabe? É interessantíssimo. E como isso influenciou aqui a nossa nação, eu estava conversando outro dia com o Tito Cruz, do Asas da Adoração. Tem um disco do Asas, que é a maior viagem deles, que é a maior viagem. Eles entravam assim, falando com a gente, estavam no estúdio com o tema e aperta o play rec e vai embora. Deixa fluir. Vai gravando e deixa. E cada um. Eles nem se viam, só se comunicavam musicalmente e muito interessante, porque isso marcou a nossa nação. Agora, David, eu me lembro... O CD meu que teve maior impacto no Brasil foi o CD Abraça-me. Já gravei muitos CDs e muitos singles. Mas, cara, o CD Abraça-me acho que tem 5 músicas e 3 músicas propriamente ditas, 2 espontâneos, 1 instrumental, uma leitura da palavra. E foi o CD que mais, assim, né, nos surpreendeu e mais vendeu, cara. Tipo assim, cara, que loucura, que é isso? Mas o povo tava com fome e sede daquilo, entendeu? Não era o arranjo. O arranjo é importante? É claro que é. Tem o seu lugar? Claro que tem. Mas a proposta naquela época era diferente. A gente não queria que nada, né, tomasse o lugar de excelência dele, nada, puxa, que solo legal, deixa eu prestar atenção nesse solo. Esse não era o foco. O foco era, poxa, nossa, esse solo, uau, Deus, é para ti, o solo é para ti, entendeu? Seja glorificado com esse solo da guitarra, entendeu? Não era, olha para mim, olha como eu sou talentoso, olha como ele é incrível, olha como o Criador faz, se ele fez comigo, pode fazer contigo. Então era uma coisa assim muito louca, cara, muito louca. A gente foi fantástico. Muito intensa e muito profunda, né? Agora,
Uma vez, acho que foi a primeira vez que eu conversei contigo, a gente gravou uma entrevista, eu me lembro de uma resposta sua, que você não vai lembrar, mas ficou no meu coração. Eu perguntei, as letras falavam muito de conhecer o coração de Deus. E às vezes eu vejo você usando esse termo, não, vou tocar o coração de Deus, quero conhecer o coração de Deus. Eu falei, David, o que tem no coração de Deus? Me fala aí. Aí ele falou assim, cara, o coração de Deus tem duas coisas: amor por almas e intimidade com a gente. Linda. Eu carrego isso na minha vida. Volta e meia, eu falo assim, cara, como é que é o coração de Deus? Amor por almas e intimidade comigo. Eu sinto que a nossa música, ela verticalizou para cá a partir daquele momento. Ela verticalizou. Eu acho que a intimidade avançou, nos aprofundamos. Mas eu sinto, David, queria ouvir sua opinião, que a gente perdeu um pouco de amor por almas. A nossa música internalizou muito, ou melhor, internalizou no nível que tem que internalizar. Mas eu não sei se houve um abrir mão do ir para fora, se houve um abrir mão dessa coisa do amor por almas, amor aos perdidos, dessa coisa evangelística. Qual é a sua visão da adoração hoje no Brasil, se tem esse tom que eu falei? Eu vejo da seguinte maneira. Para mim, né, o Brasil ele viveu ciclos diferentes. E eu creio, né, que Deus está no controle de todas as coisas. A gente está no centro da vontade de Deus. Eu acredito nisso. Embora David Kinlan, sinta saudades daqueles momentos, daquela época, daquela loucura. Eu continuo viajando, né? São 30 anos de estrada e eu sei diferenciar as coisas. Quando eu estou numa igreja, eu dou uma liberdade. Eu sou sensível ao Espírito Santo, eu consigo entender quando ele permite, né, o foco dele. O foco dele são os corações, são as pessoas, a restauração, levar a uma intimidade maior. Quando eu estou participando de um evento, né, de cidade, dia do evangélico, dia da Bíblia, aniversário da cidade, eu sei que o objetivo ali já são almas. Né? Louvor, até que a glória de Deus se manifeste, adoração, até que o amor de Deus constranja a vida das pessoas, e daí então eu pego e faço um apelo, trago uma palavra, faço um apelo, pessoas aceitam Jesus, e é uma das minhas paixões, saquear o inferno, né, para poder povoar os céus. Mas eu acredito que o Brasil ele passou por ciclos, sabe? Antes de nós chegarmos, havia né, estava sendo vivido no Brasil um momento assim fantástico da palavra de Deus. Era muito ensinada, o foco era a palavra, as igrejas não eram tão grandes, mas a palavra era ensinada de uma maneira assim, sabe, né, viva, eficaz, traziam, né, a revelação da palavra de Deus. Caio Fábio, né, naquela época, né, os ensinamentos que ele trazia e tudo mais. Mas aí foi gerado no coração, eu creio que de muita gente, inclusive meu, uma fome pelo autor da palavra. Né? Porque a palavra sem o Espírito é morta, a palavra sem ele é sem vida, né? Pode ser, inclusive, até mesmo religião, religiosidade. Houve uma fome, uma sede despertada no coração das pessoas em conhecer o autor da palavra. Aí entra o Dan Martiduk. Eu, né, apenas estava ali com eles, aprendendo com eles, né, e eles começaram a ensinar para a gente, tipo assim, tem mais. A palavra é maravilhosa, precisamos dela todos os dias da nossa vida, mas o autor da palavra, ele quer um relacionamento com você, ele quer um relacionamento comigo. E se você ousar, como eu falei ainda há pouco, pagar esse preço, você vai se surpreender com a beleza dele, com o amor que ele tem por você, né? Ele deixa os 99 para buscar uma ovelha perdida. Ele é um Deus que mesmo a terra sendo banquinho de seus pés. Esse é o tipo de amor que ele tem pelo indivíduo, pela pessoa, né? Então a gente viveu esse período, foi um período incrível, 10, 12, 13 anos, eu não sei, sabe, onde essa paixão se espalhou pelo Brasil. No início a gente nem podia usar a palavra paixão, não se usava muito a palavra paixão. A gente era apedrejado no início, mas depois o pessoal entendeu, e aquilo ali alastrou, entendeu? Puxa, eu posso ser apaixonado por ele é me dar a ele, é não só viver, não é viver só de palavras, mas é viver de ação, é viver, sabe, é me separar mesmo, para poder estar com ele, ouvir a voz dele, recostar minha cabeça no peito dele. E foram assim anos incríveis, milagres, poder sobrenatural. Tinha salvação, tinha palavra. O Danduque, ele sempre que lhe era permitido,
Ele trazia uma palavra e o homem não sabe pregar. Meu amigo, o homem sabe pregar. Mas às vezes ele sentia que o Espírito Santo, né, queria fazer uma coisa diferente. Ele queria somente abraçar as pessoas, queria somente tocar as pessoas, queria somente encher as pessoas, queria somente se revelar às pessoas. Então ele pegava, depois de 1 hora e meia, 2 horas de adoração, ele chamava as pessoas na frente, impunha as mãos sobre cada uma delas e, né, pessoas recebiam, eram cheias do Espírito Santo, algumas batizadas com o poder, né, do Espírito Santo, falavam em línguas, algumas curadas, casamentos restaurados, cara, tinha de tudo, era fantástico. Mas o nosso foco naquela época eram os pés de Jesus. Sabe, tipo Maria? Tipo Sim. Maria, né? Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus estava lá e, na casa dela e Maria, poxa, aos pés de Jesus. Né? Marta fazendo coisas importantes, é claro, mas naquela hora, não. Não é prioridade. Naquela hora, não. Sabe, eu estava pensando aqui, cara, se Jesus dissesse para mim, David, amanhã eu vou estar na tua casa de noite, tá legal? Se prepara aí, porque amanhã eu vou chegar. Mano, eu avisaria todo mundo. Eu falaria com todos os meus vizinhos, gente, Jesus está chegando. Mas se ele batesse na porta, eu estou apontando para cá, porque é a porta da minha casa aqui. Se ele batesse na porta sem avisar e dissesse, David, cara, eu vim aqui ter um contato contigo. Eu vi que... Você acha que eu ia gastar tempo mandando mensagem para os meus amigos? E nada. Eu sentaria aos pés dele, Jesus, estou aqui, né? Fala que eu quero te ouvir. As tuas palavras são como mel que escorrem, né, dos teus lábios. Sabe? Naquela época era aquilo ali. A gente queria sentar aos pés dele e ouvir ele. Sabe, a gente entendia da responsabilidade que tínhamos, a gente entendia do chamado que nós possuíamos, igual eu falei, tinha palavra, quando, né, era para pregar, tinha palavra, e que palavra? Tinha sempre apelo, mas aí aquele ciclo, eu creio que ele chegou a um fim, são ciclos, eu vejo isso, ele chegou a um fim, e veio um ciclo diferente, que foi a visão celular. E eu acho que ela veio no momento certo, os corações estavam assim, sabe, cheios, transbordando de revelação, de intimidade, de paixão pelo Senhor. Aí de repente veio a visão celular, começando, né, focando em Jesus, em almas. E eu acho que foi fantástico, eu acho que ela veio no momento oportuno. Hoje milhões de pessoas no Brasil são frutos da visão celular, sem sombra de dúvida. E muitos daqueles que foram, que são pastores hoje, que abraçaram a visão celular, que foram ensinados como trabalhar com pessoas novas, né? Não apenas abandoná-las. Poxa, naquela época a pessoa aceitava Jesus e ficava por isso mesmo, né? Não eram tantas as igrejas, né, que davam aquele respaldo, poxa, a tua vida é importante, eu vou colar em você, você tem valor. Na nossa época não, a gente aceitava, né, as pessoas, abraçava elas e depois amanhã a gente vai estar aqui apaixonado por Jesus de novo. Era errado? Não, claro que não. Mas aí veio a visão celular com esse foco, com esse objetivo. Não, a tua vida é importante. Nós queremos saber de você. Você aceitou Jesus, então você é responsabilidade nossa. A gente vai colar em ti, nós vamos te ensinar o que a gente sabe. E aí veio esse ciclo, e foi um ciclo maravilhoso, que produziu muita gente, produziu muitos ministros incríveis, muitas canções, inclusive, focando, né, na importância das almas também conhecerem a Cristo. Então, assim, eu creio que houve essa mudança, houve essa mudança, eu acho que essa é a melhor palavra, houve essa mudança no calendário de Deus. E hoje eu creio que, em função do que nós estamos vivendo, né, tem muita gente falando aí que o Brasil está pronto para um avivamento, né, que vai haver um avivamento sobrenatural. Essa pandemia, né, a gente sente muito pelas mortes, né, pelas famílias que estão perdendo entes queridos, mas os corações de muita gente estão se voltando para Deus nesse momento, né, ou em função do desespero, ou em função da solitude, ou em função de, poxa, não, né, eu estou quarentenado, né, não é todo mundo, mas tem muita gente que está quarentenado, então, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ler mais a Bíblia, eu vou gastar mais tempo com Deus, eu vou ficar mais com a minha família. Então, assim, muita coisa tem acontecendo. Está acontecendo, inclusive, um amigo meu, eu fiz uma live com ele recentemente, Dr. Rodney Howard-Browne, ele está fazendo cultos ao ar livre nos Estados Unidos, na Flórida, nos Estados Unidos, e, cara, está lotado de gente. Estão observando, né, a distância, o álcool gel,
gel, aquela coisa toda. Mas estão fazendo num campo assim gigantesco e está lotado de gente, cara, lotado. Então eu creio que a gente pode unir aquela galera, né, da adoração, a galera da visão celular, esses frutos que esses movimentos, esses ciclos geraram hoje. Tem muita gente incrível no Brasil, eu acho que tem muita gente nova incrível, tem muita gente carregando a presença de Deus sobre os ombros. Assim, tem gente que pode melhorar nesse sentido, sem sombras de dúvida, mas tem muita gente que entendeu, sabe? Eu gosto de brincar, que pegou a tocha das nossas... Eu continuo correndo, o Cirilo continua correndo, a Ana Paula é bem mais nova do que eu, mas também é daquela época, a Nívia, continuam correndo. Sim. Mas tem gente mais nova que pegou a visão e falou, cara, é isso aí que eu quero para minha vida. E está correndo também, e está fazendo um trabalho espetacular, espetacular. Agora, então eu estou muito animado. Um fator naquela época que eu me lembro que havia sempre uma preocupação. Quando eu chegava perto da galera, assim, ou do Cirilo, sua, Judson, Gerson Freire, todo mundo assim, por mais que adentrasse ao mercado, havia uma preocupação com a questão mercadológica que estava acontecendo. Eu sentia sempre um cuidado, preocupado. Você não acha que a questão mercadológica, porque esse mercado no Brasil também cresceu, teve um boom nessa época. Ele vinha se desenvolvendo, e quando chegou esse final dos anos 90, ele, boom, explodiu. Eu me lembro que o Antônio Cirilo, ele tinha vendagens de CDs que os caras não acreditavam, porque tipo assim, ele vendia milhões e tinha mais milhões pirata, e era pirata de milhões, oficiais de milhões, e os caras, caramba, o que está acontecendo? Você não acha que a questão mercadológica ela foi um fator que de alguma forma prejudicou o movimento ou não? Olha, não sei, eu acho que assim, igual você disse, nós tínhamos uma preocupação muito grande nesse sentido. Nosso foco nunca foi as vendas. Não. O nosso foco sempre foi a presença, né? E aquilo ali, aquele material que a gente produzia, você pode ver, se você colocar ele perto de um CD hoje, né, ou de um álbum hoje, né, não tem mais CD, mas, né, eu tenho CDs físicos, eu ainda tenho. Mas se você colocar um do lado do outro, você vai ver que assim, em matéria de qualidade, em matéria de arranjo, em matéria de tudo, né, de voz, né, perde muito, mas vendeu muito. Por quê? Porque por causa da unção que estava contida ali, porque o foco não era aquele, o foco não era... A gente não chegava na igreja, né, e levantava o CD e, pelo amor de Deus, né, compra o meu CD, aquela coisa toda, oferecia... não estou falando que está errado, estou falando que a gente não fazia. Chegava para o pastor e dizia, pastor, compra uma caixinha de CDs para ajudar a gente. Nós não fazíamos isso não era o nosso foco, sabe? Repito, não estou falando que isso é errado, estou falando que a gente não fazia isso, né? Compra nossos CDs para abençoar nosso ministério. Não, nosso foco era ele, cara, a gente queria ele. E explodiu. Né? E esse mercado, ele sempre foi, né, pelo fato de nós estarmos hoje na época da internet, né, eu recebo mensagens, poxa, diariamente nas minhas redes sociais. Infelizmente eu não tenho como atender, ler todos, responder todo mundo, de pessoas que foram, sabe, afetadas, pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, que me trouxeram um pouquinho mais perto delas por causa disso aqui, ó, por causa da internet, das lives, né, das músicas. Mas tudo graças aos produtos que a gente vendeu, né, vende até hoje. Então eu não acredito que isso tenha influenciado, né? O Cirilo nunca falou, né? A gente também vendeu bastante CD para a honra e glória de Deus, mas isso nunca foi sabe, poxa, vamos colocar aqui para todo mundo ver quantos CDs a gente vendeu. Não. Isso nunca mexeu com a gente, nunca foi relevante na nossa vida. A gente agradece a Deus, porque de uma maneira a gente, né, sobrevive disso também, né, da venda do nosso material. Hoje, não sei se você sabe, mas a gente tem um projeto social há 15 anos e todo o lucro da venda do nosso material hoje na estrada é totalmente revertido para essas crianças e esses adolescentes. Então, assim, né, os tempos mudaram, hoje é o digital, não é o físico, mas o físico ainda vende.
E tudo que a gente vende na estrada é tudo revertido para essas crianças e esses adolescentes. Ou seja, nunca foi o foco, sempre foi apenas uma ferramenta, um instrumento. E eu acredito nisso. Quando a gente estava falando do Dan e da Marte, né, que foram assim, influências gigantescas na minha vida, quando eles viraram para mim e disseram, David, olha, nós ouvimos de Deus, inclusive foi o Dan Duque, eu lembro desse dia, lembro, claro, na minha mente assim, a gente entrou no carro, saímos, ele virou para mim e falou assim, David, eu tenho orado bastante, e eu acho que eu vou ordenar você, juntamente com a Bebel, sua esposa, e vou enviar vocês. Para mim aquilo ali foi uma surpresa gigantesca, porque eu não esperava aquilo. Para mim eu seria sombra dele até o dia da carruagem levá-lo. Sim, entendi. E depois daria continuidade àquilo que Deus tinha dado para ele, que era, a gente até brincava, o Dan começava umas mensagens e quando, dependendo da mensagem, eu sabia terminar, entendeu? Porque a gente era tão ligado, era tão... Né, eu sabia para onde ele estava indo, eu podia falar, Dan, pode sentar aqui daqui eu me garanto. Maneiro. Mas ele virou para mim e falou assim, David, olha, Deus falou comigo, dessa maneira a gente vai poder alcançar o Brasil de uma maneira mais rápida. Você vai para o norte, eu vou para o sul, você vai para o leste, eu vou para o oeste. E eu falei, poxa, Dan, sério mesmo? E muita coisa mudou na nossa vida. A gente aprendeu a viver pela fé naquela época, meu amigo. Porque até então, a nossa fé era em Deus e no casal, né, Duque. Mas uma vez que eles tiraram isso, uma coisa ele virou para mim e falou assim, antes de, né, orar por mim, pela minha esposa, ele virou e falou assim, os tempos estão mudando. Você precisa entender isso. Ele falou isso comigo, eu lembro disso como se fosse ontem. Os tempos estão mudando. As portas vão mudar. Hoje você toca em igrejas, mas eu vejo você tocando em palcos para multidões e fazendo apelos sabe, centenas e milhares de pessoas conhecendo Jesus como Senhor e Salvador através da sua vida, do seu ministério, da sua esposa, do que vocês fazem e tal. Ou seja, eu não esperava sair debaixo das asas dele e jamais achava que, né, o meu foco deixaria de ser igreja. Porque até então, eu tinha 12, 13 anos, eu trabalhei com eles... Não, 8 anos com ele. Eu trabalhei 8 anos com ele. E até então era só isso. O foco era esse. Igreja, era seminário, era conferência, era cruzada, era final de semana, era 5, 6, 7 dias direto. E ele virou para mim e falou assim, se prepara, porque daqui a alguns anos as portas vão abrir, você vai... A sua realidade vai mudar um pouco. Você vai continuar trabalhando em igrejas, mas você vai trabalhar bastante também ao ar livre e o seu foco vai ser a salvação, o seu foco vai ser as almas. Então foi uma coisa que ele preparou meu coração quando ele disse isso para mim, foi assim, sério, é isso mesmo? Eu tomei um susto, mas eu parei, ouvi, descansei, e foi o que aconteceu. Com alguns anos as portas começaram a abrir para a gente poder fazer eventos no meio da rua, e a gente nunca mais parou. Hoje a gente faz ambos, a gente toca nas igrejas, por isso que eu falei, quando eu ministro numa igreja, eu sei que o foco é o coração daqueles que estão ali. Né? Quando a gente está na rua, eu sei que o foco são as almas, né? Saquear o inferno e encher os céus. Então, povoar os céus. Então, eu saí debaixo das asas do Dan Duque, sabendo que os tempos estavam por mudar. Por isso que eu acredito piamente, sabe, que são ciclos, a gente passa por ciclos, a gente vive ciclos. E Deus, cara, Deus está no controle de tudo. Se você me perguntar, eu repito, você tem saudade daquela época? Tem. Tem. Como tem? Que isso, cara? Que loucura aquilo ali que a gente viveu. Tem. Mas, ao mesmo tempo, eu enfatizo. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Estou felicíssimo com o que Ele continua fazendo em mim, através de mim. Todos os meus amigos, né, daquela época, né, praticamente todos continuam ministrando. Tanta gente nova, maravilhosa, com uma unção incrível de Deus. Os tempos são diferentes? São, sem sombra de dúvida, muito diferentes. Mas, cara, Deus continua no controle, continua agindo. Por isso eu acho, né, eu sempre estudei muito sobre avivamento, mover de Deus, sobrenatural, cultos com hora para começar, sem hora para acabar. Nós vivemos isso no Brasil. Hoje a gente não vive isso, né? Mas eu acho que os ingredientes estão postos. Eu acho que os ingredientes estão prontos. Aquela época está viva e atuante até hoje. A turma, né, a igreja nunca houve tanta gente como tem hoje. São milhões e milhões e milhões de brasileiros apaixonados por Cristo. Né? Tem essa turma nova que está com a tocha aí, com cada canção, cada melodia, carregado da presença de Deus.
Cara, se for para acontecer um avivamento depois dessa pandemia, eu acho que está todo mundo no lugar certo. Mas né, não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Agora David, disso que você falou, a gente está caminhando para o final. Hoje a gente está no lance do digital, né? Tu sente uma pressão do digital, porque o digital tem essa pressão da demanda. Você lança um negócio de um mês e o cara fala, tem novidade? A maneira de lançar as coisas, a forma de divulgação, a forma de trabalhar canções ministerialmente mudou. Mudou muito. Qual é o teu olhar sobre o digital? Você, por exemplo, porque a minha opinião, eu acho que muitas vezes essa pressão, ela influencia o criativo. Eu vejo muita coisa sendo atendido à demanda, mas só que o criativo, ele diminui porque o lance do ócio criativo, o lance da inspiração, é mais transpiração do que inspiração. Como você lida com esse momento em relação à pressão do digital, em relação ao que a gente está vivendo musicalmente? A pressão existe, né? Mudou muito, mudou bastante. Né? Realmente, né, quem pode ter uma equipe para auxiliar, levanta as mãos para o alto, porque realmente hoje nós não temos, já tivemos, né? Então está muito hoje sobre os meus ombros. Eu entendo que se você não ficar, né, trazendo coisas diferentes, produzindo, trazendo coisas novas, né, você acaba entrando, né, num esquecimento. Tem aquele pessoal que não importa o quanto tempo você fica longe ou não, te ama, né, quando você lançar alguma coisa nova vai te ouvir, tudo isso aí a gente entende. Mas pressão tem sim. O que eu faço? Eu começo meu dia com a Bíblia, adoração, leio um livro, né, que eu amo, estou estudando sobre o Espírito Santo, leio um livro, e depois que eu faço tudo isso, aí eu dou minha atenção para as pessoas, porque eu sei que é importante também, eu sei que a internet tem nos trazido mais perto. Né? Uma coisa é eu ir num lugar, abraçar a pessoa, comer um pão de queijo com ela, ei papai mineiro, né? Comer um pão de queijo com ela, tomar um cafezinho, depois ir embora e nunca mais ouvir falar dela. Hoje não, hoje através da internet, poxa, eu abro, né, as minhas mensagens aqui no Instagram e, poxa, gente que eu nunca vi na vida, gente que diz ter sido influenciada por mim, tem um carinho muito grande por mim, cara, é maravilhoso, isso é maravilhoso. O que eu acho que você tem que saber é estabelecer suas prioridades. Se a tua prioridade for o sucesso, aparecer, trazer coisa nova, é importante, sem sombra de dúvida, mas não pode tomar o lugar daquele que está sentado no trono, que é loucamente apaixonado por você, que quer ter um relacionamento com você, que é conhecedor, né? O Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade, diz a palavra de Deus. Então, assim, nada melhor do que você fazer o que você tem que fazer com ele, do que você tentar fazer o que você precisa fazer sem ele, entendeu? Não, o foco é a galera, o foco são os números, o foco são os plays, o foco... Então, pressão sim, pressão tem muita. Para quem tem uma equipe para trabalhar, né? Ó, levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. Quem não tem, estabeleça prioridades. Se a tua prioridade for ele vai abrir, né, mar no deserto, caminho no deserto, ele vai fazer a coisa acontecer, ele vai te surpreender. Se o teu foco não for ele, for o sucesso, você vai se dar mal. David, eu queria te agradecer muito. Muito obrigado por esse tempo. Que Deus te abençoe. E o carinho que eu tenho e o amor que eu tenho por você, eu declaro aqui da importância para a nação, para o meu ministério, para a minha vida. Eu sou um admirador do seu trabalho. E o meu desejo é que Deus abençoe muito sua vida e sua família, assim, de coração. Muito obrigado, cara, pelo tempo. Obrigado, Link. Obrigado. O amor é recíproco. A gente se encontrou poucas vezes, mas houve uma conexão no espírito. Eu acredito nisso. E eu sou mais aparentemente irlandês do que você. Rapaz, com esse cabelo vermelho, com essa barba vermelha, sem sombra de dúvidas. A minha barba tá branca. Você tem um minuto para uma palavra final para toda essa galera que esteve aqui com a gente, mandou mensagem, acompanhou nossa conversa, que são abençoados pelo seu ministério, que são desejosos de ver o poder de Deus na vida da família deles. Um minuto para ti, uma palavra final. Olha, uma coisa que eu amo, cara, Deus continua no controle, né? Você que está ouvindo aí, independentemente de onde você estiver,
Ele continua no controle, a despeito dessa loucura toda, é assustador, mas meu irmão, sabe, se você continua com os olhos nele, você tem que entender que ele continua no controle de todas as coisas. E como eu citei, né, algumas vezes ao longo dessa live, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus, ele tem todas as respostas, ele tem o que você precisa. Então, assim, seja íntimo dele, busque ele, invista tempo nele, não é gastar não, é investir, invista tempo nele, na palavra dele, deixe ele falar o teu coração no que diz respeito à sua vida, ao seu dia a dia, à sua família, a intimidade com ele, às suas finanças, aos seus recursos, sabe, ele tem a resposta para tudo. É assustador, mas se você, né, confiar nele, se você depositar o teu coração nele, se você investir tempo nele, eu te garanto que ele vai te mostrar o caminho das pedras, ele vai te mostrar, né, o caminho que você precisa seguir. Ele faz toda a diferença. Então, amém. Deixa ele, faça do Espírito Santo seu melhor amigo, o resto é consequência. Amém. David, Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu, irmão. Um abração. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.